Bem, pessoal, primeiramente, uma boa tarde, né, aos companheiros e companheiras. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alisson, faço parte da direção da Fintech e também faço parte da consultoria HJ Consultores Independentes, que atuam com vários profissionais de várias áreas. Então, nós estamos aqui apresentando para vocês aí um material, porque aí foi vinculado pela empresa desde final do ano passado, que nós só teríamos garantido nossos salários até setembro desse ano. E a empresa vem reafirmando isso no setor de trabalho, dizendo que só está garantido a folha de pagamento dos trabalhadores somente até setembro de 2016. Então, nesse sentido aí, nós fomos procurados pelo nosso secretário-geral, o companheiro Rivaldo, que solicitou se daria para a gente fazer um desdobramento. Por se tratar de uma empresa pública, nós temos condições de ir em loco, no próprio site da empresa, e nos apoderarmos de algumas informações. Então, gosto muito da frase do Paulo Rubini, um profissional da área da informação, que ele diz que a informação só tem valor quando gera conhecimento. E o conhecimento não aplicado é tão inútil como a desinformação. Então, o que a gente vai tentar trazer para vocês aí é justamente essa questão da informação, para que a gente possa saber o que de fato está acontecendo com a empresa. Oi? Já avisei que está na pasta, né? Já tiraram aí, o pessoal já está com eles aí na mão, já tinha avisado. Então, esse trabalho está sob a responsabilidade minha. Eu sou graduado em gestão da informação, o companheiro Jim Kelly, contador, e teve a colaboração do companheiro Rogério Bini, né, que é administrador, e do companheiro Luciano Batista, historiador, mas nós também tivemos a colaboração de vários companheiros e companheiras, talvez alguns estejam aqui, certo? Que também nos ajudaram a desenvolver o trabalho, nos procurando nas redes sociais, Facebook, no Zap, certo? Então, procurou, se interessou e foram agregando também. Então, esse trabalho também tem a colaboração de muitos anônimos, muitos companheiros e companheiras anônimos que nos ajudaram a chegar a esse trabalho, que ainda não está finalizado. Então, aí, no final de 2015, houve uma situação inédita na história dos trabalhadores dos Correios, onde a empresa, a então direção do presidente Giovanni, ele gravou um comunicado aos trabalhadores, os familiares, tudo. Está aí na pasta, vocês podem acessar esse vídeo aí completo, aí tem aí os links, para quem depois quiser assistir a palestra, onde abertamente ela reconhece que está passando por sérias dificuldades financeiras. Quando a gente reconhece que está passando por sérias dificuldades financeiras, existe um intuito por trás disso. E nós vamos tentar descobrir qual é o intuito da ECT, ou da direção da ECT, né, em querer dizer que ela está deficitária. Esse trabalho, nós fomos lá no site da empresa, tem aí no materialzinho de vocês, nós fomos lá no site da empresa, nós fizemos a leitura de 351 atas, entre estas, atas da Assembleia Geral de Acionistas, atas do Conselho Deliberativo da ECT, Conselho de Administração da ECT, houve aí do Conselho de Diretoria e do Conselho Fiscal. E nós descartamos 187 atas e fizemos trabalho inicialmente em cima de 164, porque nós tínhamos que apresentar esse trabalho em janeiro. Então, nós tivemos que correr contra o tempo, porque esse trabalho foi apresentado primeiramente, a sua primeira versão, no Conselho de Sindicatos, que ocorreu no mês de janeiro desse ano, onde nós apresentamos a primeira versão. Depois, esse trabalho foi se aprimorando, outros elementos foram sendo colocados, fizemos a apresentação desse trabalho em vários sintecs, vários sindicatos espalhados. Um dos primeiros foi aqui o Sintec DF, que nós fizemos aqui a apresentação. E nesse sentido aí, nós estamos desmistificando a questão da empresa dizer que ela está deficitária. E aí é importante a gente se localizar
sobre as fases de transições da empresa. Nós estamos falando da empresa mais antiga em funcionamento no Brasil. E uma das mais antigas do mundo, né? Porque ela teve início lá com o Correios Mor. A maioria dos historiadores, eles apresentam que Correios Mor teve seu início em 1663. Em 1931, antes de 1931, em 1929, houve um encontro em Londres para se discutir o Código Postal Universal. E o Brasil fez parte desse encontro. O intuito era modernizar os Correios do mundo inteiro para que eles pudessem se conectar e pudessem, vamos dizer assim, atuar com maior agilidade para a sociedade, para seus clientes. E nisso aí, 2 anos depois, lá do Congresso de Londres, o Estado brasileiro resolveu criar um departamento, chamado Departamento de Correios e Telégrafos, em 1931. Então, passou os trabalhadores a serem estatutários naquele momento. Cria-se o departamento, os trabalhadores passam a ser estatutários. Só que em 1969, houve uma grande mudança, novamente, da empresa. Ela sai de departamento e passa a ser uma empresa, regida pela CLT, com todas as suas contradições. Então, em 1969, houve essa nova transição. E agora os trabalhadores se perguntam, e agora, o que é que vem? Então, passamos 3 etapas, e agora existe uma grande interrogação. Nós vamos tentar apresentar aqui alguns elementos que talvez nos ajude a saber o que é que vem por aí. E aí, quando houve a transição de departamento para empresa, houve lá na década de 1960, muitas reclamações eram gerais e os serviços de correio e telegramas eram motivos de piada e chacota, como hoje, por exemplo, é o SEDEX. Né? Então, lá o telegrama era tido, na década de 60, como serviço expresso dos correios. E aí, só que os telegramas, tanto que era comum os telegramas seguirem por malas postais e serem entregues tão atrasados quanto as cartas. Ou seja, muitas vezes as cartas chegavam primeiro e o telegrama, que era o serviço expresso, chegava depois. Hoje nós estamos vendo a mesma situação com os principais produtos da empresa, que ela garante para o seu cliente que eles são ágeis, que eles vão chegar com maior rapidez. E aí a gente vê em várias partes do país filas quilométricas de pessoas indo pegar suas encomendas, indo atrás do seu SEDEX, porque não está chegando na sua residência. E isso aí, em outubro de 2015, chegou-se ao percentual de 80,3% de reclamação no Fale Conosco. Ou seja, pipocou de reclamação. Então parece que se repete aquilo que houve lá na década de 60, quando quis passar de departamento para a empresa. Disse, olha, vamos sair de departamento, vamos para a empresa, porque o serviço está tão bom. Se você transformar em empresa, você tem mais agilidade, você vai ter mais condições de prestar um bom serviço para a população. E hoje nós nos perguntamos, qual é a etapa que nós vivemos? Que nós já somos empresas. E agora, o que nos leva a acreditar que, mais do que nunca, a iniciativa, tanto do governo quanto do grande capital, é a privatização dos Correios. E aí, só lembrando que os Correios não foi criado para ser um serviço que visasse lucro. Ele é um serviço social, de prestação de serviço à população, certo? E por isso ele tem algumas prerrogativas, tipo monopólio. O monopólio hoje ele é responsável por quase 60% da receita da empresa. Então, se a gente vê lá um montante de 18 bilhões de receita, 9 bi vem justamente do monopólio. Então, essa reserva de mercado ela foi colocada justamente para que a população tivesse a certeza que teria um bom serviço prestado naquele órgão, por aquele órgão. E aí nós entramos em imunidade tributária, né? Entra toda uma prerrogativa de fazenda pública, onde também nos garantiu uma estabilidade através da OJ 247 e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, que nos colocou no patamar diferenciado do seletista comum, dizendo que os trabalhadores dos Correios, por conta da ECT gozar de fazenda pública, eles têm prerrogativa de poder não ser demitidos sem justa causa. Então, hoje, as únicas formas dos trabalhadores dos Correios serem demitidos
justamente porque é uma empresa pública, uma fazenda pública, e porque ela goza desses direitos, é somente se for demissão a pedido, e aí entra demissão voluntária, pedir demissão voluntária, tem que ser a pedido, algum tipo de pedido, ou por justa causa. Se a empresa, o trabalhador ou a trabalhadora foi pego por alguma prerrogativa que tem na CLT, né? Ou roubando, fazendo alguma coisa, desviando dinheiro, alguma coisa nesse sentido aí. E aí é muito interessante porque o Correios do Brasil se espelha no Correio Alemão. Então, existe essa prerrogativa dos administradores de Correios, e nós temos que ser tão eficazes quanto o Correio Alemão. E aí é interessante a gente poder se apoderar conhecer um pouco o que é o Correio Alemão, porque ele tem mais ou menos 800 subsidiárias, o Correio Alemão. Ele está praticamente em toda a Europa, atingindo outras partes, outros continentes, próximos, e aí também chegando, por exemplo, ao Brasil, como a DHL, como sendo, né, se for para o serviço postal, banco postal, Dante Post, e se for para entrega de encomendas, DHL. E aí nós queremos rapidamente apresentar como é que foi a privatização lá na Alemanha. Como é que se deu a privatização lá na Alemanha e quais são as coincidências e comparações com o que está acontecendo com a ECT. Então, lá na Alemanha, a primeira fase foi chamada de modernização. Vamos modernizar os Correios. Certo? O Correio Alemão precisa ser modernizado, precisa ser mais ágil, precisa ser mais eficaz. E a partir daí, o que foi que houve? Essa modernização levou ao desemprego de milhares de dezenas de trabalhadores. Só para ter um pouco, entender um pouco do que houve lá, dos 11 mil centros de distribuição, ou seja, CDDs, lá na Alemanha tinha 11 mil centros, caiu para 3.700. Dos 328 centros de triagem, né, nosso CTC, CTR, né, os 328 centros de triagem aí, caiu para 83. Dos 140 centros de encomendas, com 9 etapas, em 1998, passou a ser 33, com 3 etapas. Ou seja, os CEs tiveram uma redução aí brutal, de 140 unidades para 33. Então, quer dizer, a empresa anunciou, no final do ano passado, a questão do fechamento das agências. Seria o início. Depois ela vai atacar. Já tem centro aí, por exemplo, São José do Rio Preto, estava conversando lá com os companheiros lá. Existe uma batalha lá que querem fechar lá. E outros também no país aí. Então, já começa essa modernização, significar a retirada de postos de trabalho. A modernização passa a se entender que para modernizar eu preciso de mais máquina e menos gente. A segunda fase foi a sociedade por ações, ou seja, aquela questão de você transformar uma empresa pública mais próximo de uma autarquia em uma empresa sociedade anônima. Então passou a ser sociedade por ações em 1995. Com 100% do capital na mão do Estado, ou seja, assim como é o Correios hoje, lá na Alemanha se deu em 1995. Vamos transformar ela para sociedade anônima, mas não se preocupe não, está tudo na mão da União. A União tem 100% dessas ações. A terceira fase se deu na internacionalização, justamente do Correio, de seus produtos, serviços. E aí, de 95 a 98, a Dante Post era proprietária de 100% em 300 empresas e detinha poder acionário em mais de 7 empresas, entre elas a DHL. Então, o projeto de internacionalização dos Correios está previsto para avançar e avançar muito esse ano, com os escritórios internacionais que querem colocar nos Estados Unidos e na Ásia. Então, o objetivo dos Correios até outubro, ter esses 2 escritórios internacionais, para justamente seguir a etapa do que foi seguido que ocorreu lá na Alemanha.
A quarta fase foi a abertura das ações. Ou seja, estamos passando por dificuldade, não tem como manter, o déficit está alto. Qual a solução para a gente resolver isso aí? Abre o capital da empresa, venda as ações, venda parte dessas ações. E aí começou que nem aqui o Temer anunciou, que ele pretende vender 49% das ações. Lá na Alemanha, em 2005, a maioria das ações já estava nas mãos de acionistas privados e o governo detinha somente 36% das ações. 36% estava na mão do governo e 64% do capital privado. E aí veio o tiro de misericórdia, que se deu na quinta fase de 2008, sobre a liberalização. Ou seja, não tinha mais sentido você ter monopólio. Não existia mais sentido você ter uma reserva de mercado. Não tinha mais sentido os Correios prestar um serviço público para a sociedade alemã, uma vez que a maioria desse Correio já estava na mão da iniciativa privada. Então, livre concorrência. Não deixou de ser um serviço social para ser um serviço regido pela livre concorrência. E aí a gente faz um paralelo e pergunta: a Alemanha é igual ao Brasil? Primeira fase, modernização. Lá na Alemanha, 89 a 95. Brasil, 2008. GTI, Grupo de Trabalho Interministerial. Segunda fase, Sociedade por Ações, 1995. Brasil. Lei 12.490 de 2011. Modificação estatutária. Sociedade por Ações de Capital Fechado, 100% da União. Parece que a gente está repetindo a mesma coisa que houve lá na Alemanha. Terceira fase, internacionalização, 95 a 98. Brasil ele quer fazer negócios internacionais, prospectando 11 países, escritório dos Estados Unidos, no dia 22 de agosto, agora próximo, e na Ásia, 21 de novembro de 2016. Quarta fase, abertura de ações, lá se deu 2000 a 2008, no Brasil. Estão tensionando. O governo Temer está tensionando para que essa abertura das ações aí se dê o mais rápido possível. Inclusive, estava conversando com um companheiro hoje no café da manhã, o companheiro falou assim, disse: olha, você viu a reportagem da Miriam Leitão? Eu disse: não vi não. Ele disse: pois lá no Bom Dia Brasil, a Miriam Leitão colocou que o governo está pensando em arrecadar 30 bilhões de reais até março do próximo ano, e 7 bi vem justamente dos Correios, da venda das ações dos Correios. Então, 7 bi seria da venda das ações dos Correios. Então, existe um tensionamento gigantesco desse governo Temer aí, para justamente abrir o capital da empresa. A quinta fase seria a liberalização. Lá na Alemanha ocorreu em 2008, aqui no Brasil, que seria justamente a gente perder o nosso monopólio. A gente deixar de ser uma empresa social para passar a ser uma empresa meramente lucrativa, que visasse o lucro, que não tivesse essa conotação social. Aí nós temos a estrutura hoje da empresa e pedir para a gente prestar bastante atenção nessas 4 últimas vice-presidências que são colocadas aí no material. Nós temos aí a vice-presidência de agência e varejo, que elas são consideradas, como foi já divulgado muito pela empresa, Unidade Estratégica de Negócios, UENES, mas na prática é dividir o Correios, é preparar os Correios para quando disser assim: olha, está tudo pronto, tá? Então lá a rede de agência e varejo, Banco Postal, funciona como uma empresa à parte. A logística, que hoje a empresa lança a marca Correios Log, também trabalha como outra empresa. A questão das encomendas, o SEDEX, ele trabalha como outra empresa. E nós temos o que sobra aí do negócio postal. E aí, pessoal, tudo isso está tendo uma estrutura que vai ser dirigida, ou organizada, ou gerida pela Correios Par. Hoje, nós estamos ouvindo falar pouco da Correios Par, mas a Correios Par é que vai cuidar dessas 4 UNs aí, que no futuro próximo serão subsidiárias da ECT, assim como é a Correios Par e assim como é a Postal Saúde.
A empresa continua inovando, ela quer ir além também para a questão da telefonia, repetindo o que houve lá na Alemanha também. Esse é o último serviço que falta, porque lá na Alemanha, quando houve o início da privatização, disseram: olha, banco postal é uma coisa, correios é outra e telefonia é outra. Então passaram a tratar, assim como está sendo tratado aqui no Brasil, de forma diferenciada. Então, muito provavelmente, essa será uma outra UN, será uma outra unidade estratégica de negócio que vai ser criada mais à frente aí, uma nova vice-presidência que vai ter essa ênfase aí de tentar desmembrar cada vez mais os Correios. Para o emprego que se diz deficitária, ela não deixa de dar seguimento à sua modernização, certo? Então, são entrega de maquinários, né, no ABC Paulista, tem lá equipamentos em Benfica, lá no Rio de Janeiro, instalação de máquinas em Campinas, e por aí vai. Ela vai se modernizando, segue o seu plano de ter também uma subsidiária de linhas aéreas, né, de aviões. Então, todos esses planos aí não se faz sem grana. Você tem que ter grana para fazer isso. Você não vai dar seguimento ao Hub Aéreo lá em Campinas, Hub Aéreo em Natal. Você não vai dar seguimento a esses projetos se você diz que você não tem de onde tirar. Então, grana tem. E aí eu fiz esse paralelo aí, porque a gente teve que tomar uma linha para esse trabalho. E entre as opções, nós tivemos 3 opções. A primeira seria que a empresa está provisionando recursos, que ela está guardando recursos, só que ela está fazendo um tipo de manobra contábil. Ela está deixando todo mundo pensar que ela não tem dinheiro, mas ela tem dinheiro guardado. O segundo seria desvio de verba pública. A empresa está superfaturando, certo? Muitos negócios para justamente desviar a verba pública para a iniciativa privada, ou para patrocínios, ou para contratações diretas, ou para, enfim. E o terceiro seria desconhecimento dos novos negócios, que estava gerando déficit. Ela não conhecer onde está entrando. Ela saiu daquele foco de serviço postal, foi para banco, foi para quer ir para a telefonia, quer ir para plano de saúde. Então ela mudou seu foco, mas não conhecia o mercado. Então nós descartamos as 2 últimas, porque nós não trabalhamos com a questão do desvio público, e saísse depois os órgãos competentes identificar que houve desvio público, aí é com o Ministério Público Federal, é com o TCU, é com os órgãos competentes. Nós também não acreditamos que seja desconhecimento de quem está lá no topo, pelo contrário, eles conhecem bem demais, por isso que eles sabem desmontar qualquer mecanismo dentro da empresa, então eles sabem como fazer funcionar e sabem também como quebrar. Então depende a forma que eles vão querer atuar dentro da empresa. Então nós trabalhamos com provisionamento, que seria impossível uma empresa que tinha em 2012 uma reserva de capital de 6 bilhões de reais, essa reserva de evaporar em pouco espaço de tempo. Então começamos a trabalhar em cima desse provisionamento. Fizemos um levantamento de vários gastos. Eu acho que a gente passou um período de inércia, porque tudo, desde da cadeira onde nós nos sentamos no nosso local de trabalho, até lá, na presidência da ECT, tudo foi comprado com o nosso suor dos nossos companheiros que nos atescenderam. Mas, no entanto, ele não se preocupava em saber como é que estava sendo administrado o que nós produzimos. Nós produzimos uma riqueza e não estava sabendo como é que essa riqueza estava sendo gasta. Sabíamos que a PLR era pouca, sabíamos que existiam várias situações adversas, mas, então, do intuito era a gente se apoderar, como é que está gastando a nossa receita, o que nós produzimos, como é que ela está sendo gasta. E aí nós tivemos uma surpresa muito desagradável, mas muito desagradável. Começamos a ver que estavam se patrocinando eventos, né, como se tivesse uma torneira aberta, incontrolável, e deixando o recurso, a grana que é um dinheiro público, ir para o ralo. E aí nós identificamos patrocínios, né, tipo futsal, 20 milhões. Vimos lá
várias questões ligadas a projetos que eu não sei até hoje qual foi o retorno para esse CT, por exemplo, xereque musical. Eu não sei o que o xereque musical levou lá 2 milhões de reais, o encontro do metrô 2011 em Brasília levou mais 2 milhões da empresa. Então, Lollapalooza levou outro tanto para lá. E aí o Rock in Rio, e aí nós nos deparamos com a seguinte situação. Ao analisarmos tecnicamente o material, nós vimos que a maioria dos patrocínios, eles eram feitos no segundo semestre. Ou seja, quando a empresa sabia que ia dar lucro, quando ela sabia que teria um montante maior a ser distribuído para os trabalhadores em forma de PLR, o que é que ela fazia? Vamos patrocinar. Quanto mais você manda para patrocínio, menos fica para ser distribuído para os trabalhadores. E aí a torneira passou a ser uma coisa assim, impressionante mesmo. As Olimpíadas, 300 milhões de reais. Olha, o Comitê Olímpico Internacional não teria outra empresa para poder prestar esse serviço se não fosse a empresa de Correios. Então era o serviço certo, que já vinha para a ECT. Então, em vez de dizer assim, olha, ECT, quanto é que você me cobra aí? Me cobra só o custo da operação? Beleza, o custo da operação é 300 milhões. Então, em vez do Comitê Olímpico Internacional pagar esse CT 300 milhões, os iluminados lá disseram, não, nós é que vamos pagar 300 milhões para vocês, certo? Nós é que vamos dar 300 milhões de reais para vocês, né? Ou seja, como é que uma empresa dessa pode estar deficitária? Se ela começa a alegar que está deficitária lá desde 2012, vem dizendo que as contas vêm... Como é que ela faz uma barbárie dessa de patrocinar 300 milhões de reais para as Olimpíadas? Outra questão que também nos chamou a atenção foi muita contratação direta, ou seja, sem licitação. Que a gente não sabe se realmente houve as consultorias, se realmente foi prestado esse tipo de consultoria para a ECT, só que ela nos chama a atenção porque existe contratações que o volume é muito alto, 20 milhões, 25 milhões, para dar uma consultoria para a ECT sobre algo que ela não deixa evidente no próprio documento dela. Ela não deixa evidente que é isso. E muita gente se pergunta quanto é que era gasto com propaganda. E a propaganda, os comerciais que sai lá da empresa. E aí a gente também se deparou, a empresa estava gastando com a empresa de propaganda 250 milhões de reais. Então, esse é o valor estimado, por isso tem um VE aí, porque existem indícios que chegou a mais de 300 milhões o gasto com propaganda. E aí, quando nós consultamos algumas empresas especializadas em propaganda, elas disseram, olha, o valor está acima do mercado, primeiro pelo seguinte, porque todo mundo quer o Correios como cliente, é bom para a empresa de publicidade, ter o Correio como cliente, e só o fato, se ela lançasse uma licitação pela concorrência, tinha muita empresa de propaganda que ia colocar menos da metade disso aí que foi colocado para a contratação direta. Então nos leva a crer que houve gastos bem exagerados aí nessas contratações diretas sem licitação. E aí houve outros gastos que a gente não computou, mas, por exemplo, ela criou inúmeras funções, muitas funções foram criadas pela empresa, e não estamos falando de funções para ganhar 1.000, 2.000, 3.000 reais, não, estamos falando de funções para ganhar 15, 20, 25 mil reais, certo? Não é qualquer coisa. Então, nós também nos deparamos, que para nós foi uma surpresa, dita pela boca do então presidente Giovanni, onde ele disse assim, eu acho um absurdo que aqui nesse prédio da administração central dos Correios estejam gastando 700 mil reais com coffee break, né? Ou seja, enquanto lá na unidade de trabalho a gente tem que fazer a cotinha para comprar o café, coisa e tal, os caras estavam gastando 700 mil reais, quase 1 milhão de coffee break, ali na administração central. Então, essa é a forma que está sendo tratado de recursos produzidos por todos nós. E aí a empresa continua, ela está deficitária,
Mas continua patrocinando, continua fazendo contratação direta, continua as nomeações, certo, para cargos de funções e criações de novos cargos. Ela fez o descongelamento do salário aí, do presidente e vice-presidente, voltando àqueles patamares lá, de 46 mil reais, de 47 mil reais, os valores lá da vice-presidência. As viagens internacionais, continua vento e popa, cada vez mais, certo? Trabalhadores lá da administração central da empresa são levados para participar de encontros na Suíça, nos Estados Unidos, e por aí vai. Pagamentos de quarentena, entre outros. E aí nós entramos no... Isso aí vai ser aprofundado mais à frente, essa questão do Postales, mas é interessante fazer uma breve intervenção sobre isso, porque também tem a ver com a questão da empresa dizer que também está deficitária, uma coisa está ligada à outra. E aí nós vimos, inclusive foi uma CPI, né? CPI, estamos desenvolvendo um trabalho muito bom lá em Pernambuco, através do companheiro Carlão, que está aqui também como delegado, também está preparando um dossiê só sobre essa questão do Postales. Mas, assim, brevemente, a gente dizer que nunca houve tanto desvio de verba dos trabalhadores como houve nessa previdência complementar. Foi mau negócio demais, gente. Foi o pessoal investir errado demais. Foi prejuízo demais, certo? E todo mundo querendo dizer que está sendo inocente dessa história dos investimentos mal realizados. Só para a gente ter noção, a Previ, ela tem um patrimônio, né, na época de 165 bilhões de reais e teve um prejuízo de 13 bi. Mas se você tem 165 bilhões, tira 13 bi, você ainda está para alavancar o plano. O impacto não foi tão grande, certo? Desse mau investimento. Você lá vê a Petros, patrimônio de 67 bi, tinha lá quase 16 bi, que foi mau investimento. Mas mesmo assim, tirou lá os 16 bi, você ainda ficou com 51 bi. Dá para resgatar, para levar de volta para os patamares originais. Você vê a FUNCEF, lá da Caixa Econômica, um patrimônio aí de quase 58 bilhões, e teve um prejuízo aí de quase 13. Então, você aí ficou com 45 bilhões de reais. Ainda dá para você ir lá e tentar refazer e construir um novo. No Postales, o primo pobre dessa história toda aqui, ele tem um patrimônio de 8,4 bilhões de reais. 6 bi foi para o espaço. Tem muitos especialistas, né, que dizem assim, que é impossível resgatar esse plano. E é impossível resgatar o plano, tanto é impossível que criou a cota extraordinária. Por 23 anos, os trabalhadores vão ter que arcar, porque o plano faliu. Acabou. Não tem, com 2 bi tu não resgata isso aqui não. É impossível resgatar esse plano com 2 bi. E aí, nesse interino aí, só de fevereiro de 2014 a fevereiro de 2015, mais de 4 mil trabalhadores se desfiliaram, tanto do plano CD quanto do plano BD. Então, essa instabilidade que gira aí em torno do nosso plano de previdência complementar, ele levou a uma fuga de 4 mil trabalhadores em cada plano. E aí nós entramos aí numa nova, deixamos postado um pouco de lado, que só foi uma pincelada, porque isso aí vai se aprofundar mais à frente, tem também os conselheiros aí, o companheiro Rivaldo e outros que vão contribuir. Hoje por hoje, é uma posição minha, pessoal, também do Carlão e outros companheiros, que seria errado se desfiliar do Postales. Hoje, seria um erro gigantesco se desfiliar do Postales. Mas nós precisamos achar uma alternativa, né, para essa situação, porque também não é justo que os trabalhadores arquem com algo que não foi culpa deles. Então nós temos que achar uma alternativa para essa situação. Quanto às agências franqueadas, gente, esse aqui é um elemento importante, porque ao se criar o Banco Postal, hoje ele é um correspondente bancário, certo?
o maior lucro vai para o Banco do Brasil. Ficamos com um pouco disso aí. Mas só que as franqueadas não estavam tendo acesso a esse tipo de serviço. Ou seja, o Banco Postal era exclusivo dos Correios, das agências dos Correios. E aí nós nos deparamos no estudo com um projeto chamado Projeto F-35. Até pensamos que a IRCT estava fazendo projeto de caça aéreo, né, o F-35. Mas aí depois a gente viu que não era um caça aéreo, mas financeiramente é algo que pode elevar em muitas finanças da empresa. Seria a transformação do Banco Postal de correspondente bancário para a instituição financeira. Ele de fato é um banco. De fato é um banco. E aí vem a grande questão. Se de fato ele se transforma em banco, nós temos a ideia de que teríamos uma lucratividade imensa. Mas aí a empresa já se prepara, os administradores da empresa e o governo já se prepara para tirar essa lucratividade da mão dos trabalhadores, da sociedade. De que forma? Deixa eu ver se o bichinho aqui. Dia 14 de abril, a presidente da ICT, ela ofertou às agências franqueadas esse novo serviço. Disse: olha, nós estamos oferecendo a vocês esse novo serviço, vamos fechar algumas agências dos Correios, por esse critério, aquele critério outro, e ao fechar essas agências dos Correios aí, nós podemos ofertar a vocês. E aí, o que está sendo fechado, gente, não são agências deficitárias. Não existe agência deficitária nos Correios, certo? O déficit que foi criado pela empresa é um déficit fictício. Ela diz assim, que a empresa que não conseguir 80% de lucro, ela é deficitária. As agências que não conseguirem 80% de lucro é deficitária. Então vamos supor, uma agência lá no interiorzinho, pagou a conta de luz, pagou o aluguel, pagou os funcionários e teve 10% de lucro, é deficitária. Tem que fechar. Essa agência tem que fechar. Então, a forma da empresa calcular o que é deficitário ou não, certo? É que a agência tem que dar mais de 80% de lucro. Aí ela não é deficitária. Lembrando que o lucro não é o serviço essencial da ICT, e sim a prestação de serviço. E aí, pessoal, a gente pergunta se isso tudo leva a um processo de estabilidade ou instabilidade. Porque a ICT, ao longo de 19 anos, só teve lucro, a receita crescente, estão vivendo esse processo de instabilidade. E aí nós nos apropriamos de um estudo que foi realizado, esse estudo é recente, a sua publicação, ele foi publicado agora em fevereiro desse ano, onde o doutor Ivan Ricardo, ele fala sobre a manipulação de informações contábeis no setor público brasileiro, evidência em 10 casos pesquisados. Ele pesquisou 10 empresas públicas e disse, opa, uma teve manipulação contábil para dizer que ela estava deficitária, e em outras houve manipulação contábil para dizer que ela estava superavitária. E aí, 2 casos desse estudo aí que nos chama a atenção, é ligado aos nossos primos mais próximos, ou seja, a Caixa Econômica Federal e a Petrobras. Então, na Caixa Econômica Federal, ele apresenta ao longo do estudo, certo? Ele apresenta ao longo do estudo aí, que na Caixa Econômica Federal houve, não está aí nesse livrinho aí, mas aí está o artigo, vocês colocando no Google, aparece o artigo todo bonitinho. Eu garanto que é uma excelente leitura para todos fazerem, certo? Sobre essa manipulação aí em empresas públicas, manipulação contábil em empresas públicas. Então, a Caixa Econômica Federal, em um determinado ano, ela teve mais de 7 bilhões, quase 7 bilhões de lucro. Mas houve uma manobra contábil e esse lucro caiu para 2 bilhões. Então, o que seria distribuído para os trabalhadores não seria em cima dos 7 bi, seria em cima dos 2 bi. Na Petrobras houve justamente o inverso. Quando começou lá o petrolão, não sei o que, está tendo aí desvio, está tendo não sei o que houve um afastamento, venda de ações da Petrobras, ninguém queria comprar mais ações, tem aquilo tudo.
eles fizeram uma manipulação de imagem que dava para aparentar que mesmo com todo aquele escândalo ali, a Petrobras estava crescendo 600% na produção de barril, quando na realidade houve um aumento sim, um aumento de 20%, pouco mais de 20%. Então, existe a manipulação contábil através de números, imagens e vários outros métodos, quando você quer aparentar uma situação ou outra, né? Porque existe espaço dentro do universo contábil para isso. Seja as normas brasileiras, seja nas normas internacionais, mas existe espaço para essa manobra aí. E aí vocês estão aí com a tabela aí, que justamente expressa o quanto que a receita da ECT vem crescendo ao longo dos anos. Nós saímos lá de 1996, de 2 bi, e ela começou a crescer, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, e segundo o que o próprio presidente da ECT, o Guilherme Campos, falou, a empresa chegou a 18 bilhões em 2015. Não foi divulgado o balanço financeiro, mas a estimativa é que ela chegou a 18 bi. Diante desse crescimento, gente, não há fuga de cliente, não há fuga de receita. Não existe a situação de que a empresa, ela está um ano ela teve 8 bi, no outro ela teve 6, no outro ela recuperou um pouquinho, no outro ela caiu de novo, no outro, não. A receita da empresa é crescente, essa receita. Então nós passamos a produzir muito mais para a empresa ao longo dos anos. Geramos receita. Agora, não somos nós que dizemos como elas serão administradas. Nós produzimos a receita, mas as despesas, quem detém o poder de atuar com esses números, são os iluminados lá do topo, né? E aí nós vimos patrocínio, contratação direta, coffee break, coisa e tal, e aí nossa despesa também pipocou. E aí, pessoal, em 2012, a empresa conclui um estudo, ela faz um estudo prévio, que ela precisaria ter um efetivo de 130 mil trabalhadores. Então ela diz, olha, nós precisamos, isso lá em 2012, contratar mais gente. Tem que fazer aí concurso público, temos que contratar mais gente, porque para que a ECT continue crescendo da forma que ela está, precisa de pessoas. No ano 2014, ela quase chegou lá. Ela tinha um quadro de 125 mil trabalhadores. Só que depois disso, abriu-se o programa de PDI, PDIA, PDV, e aí começou a sair o pessoal e não começou a ser reposto esses postos de trabalho. Fora aqueles que passaram em outros concursos públicos, fora aqueles que foram afastados, certo? E aí eu quero registrar um total repúdio à fala do então presidente Guilherme Campos, onde ele coloca sobre o absenteísmo dos trabalhadores, porque desde 2011, o último concurso foi em 2011, então, se esse estudo aí tivesse sido levado adiante, era para ter sido contratado naquele concurso lá, de 2011, onde tinha 117 mil trabalhadores, era para ter sido contratado 13 mil novos postos de trabalho, para fechar, já tudo direitinho, mesmo assim seria pouco, para repor os trabalhadores. Então, hoje os trabalhadores trabalham com uma sobrecarga imensa, por quê? Porque lá, o DEST determinou que o efetivo máximo para 2016 seria 118 mil trabalhadores. Ora, como é que eu tenho um catatal de novos serviços? Como é que eu tenho uma demanda crescente? Como é que eu tenho um e-commerce aí, o comércio eletrônico explodindo? Como é que eu tenho tudo isso e vou trabalhar com menos pessoas ou com as mesmas pessoas que tinha em 2012? Quando esses serviços estavam engateando. Então, isso tem um pretexto. Isso é justamente para sucatear a empresa. O pretexto é acabar com a empresa de Correios. Mas só que, para que a gente possa avançar nessa discussão, e aí, importante para a nossa campanha salarial, essa discussão da folha de despesa com o pessoal, né, a FDP, que eles gostam de jogar muito isso na mesa de negociação, dizer, olha, a folha está em 70%, certo? 70% da folha é gasto, da receita é gasto com os trabalhadores, na folha de despesa de pessoal.
E aí nós pegamos o Guilherme Campos como exemplo, nosso exemplo. Nós queremos saber quanto é que a ICT gasta com um único trabalhador no período de um ano. E aí nós vamos ver se tem alguma coisa errada ou se está certo mesmo essa contabilidade. E aí, 21% da folha de despesa com o pessoal é gasto com 7% de pessoas que se localizam nos altos salários da empresa. Então, se você pegar lá 70%, lá que ela diz que gasta da receita, 21% é gasto com 7% de trabalhadores. Os outros 93% fica com os 49% que sobra, certo? Então, é distribuído para os outros. Isso gera os super salários dentro da empresa. Dentro da empresa, gera-se os super salários. Então, em média, 8 mil trabalhadores têm super salários dentro dos Correios. Certo? São pessoas que estão tendo, a empresa tem um gasto elevadíssimo com essas pessoas. Ao pegarmos aí o Guilherme Campos como exemplo, então hoje ele voltou a ganhar R$ 46.727 reais. Então nós fizemos multiplicação por 13. Né? Contamos aí o 13º dele, né? Que ele tem que faz jus como trabalhador. Então no ano, só de salário, ultrapassa os 600 mil reais que a ICT gasta com ele só de salário, 600 mil. Quando chega-se aos 70% de férias, nas férias tem um acréscimo, 70%, lá, como todos nós temos. Mais na frente vai ser debatida a questão, né, lá, com certeza o plenário vai debater, a gente avança mais nessa questão aí dos 70%. Mas só os 70% é para 32 mil reais a mais de despesa com o presidente da ICT. E aí nós temos 640 mil reais. Se você aplicar os benefícios, os encargos com FGTS, INSS, o escambau aí, então esse único trabalhador ultrapassa um montante de 1,3 milhão de despesa, milhões de despesa, certo? Então, quer dizer, hoje, ele pode se considerar uma pessoa milionária, porque o salário dele, ao ano, ultrapassa a faixa de R$1 milhão, certo? Que é destinado para esse único funcionário. E nós perguntamos, quantos trabalhadores poderiam estar aí, sendo contratados, né, se essa despesa aqui fosse bem diminuída? Tá, quantos? Já está perto de terminar já. Vamos lá. Pessoal, aí em números, a estimativa do balanço financeiro de 2015 é 18 bilhões, certo? Então, 70% da folha diz que é pago com despesa com o pessoal, dá 12,6 bilhões. 2,6 bilhões é gasto aproximadamente com 8 mil. Agora o negócio saiu de vez, deixa eu ver aqui. É gasto com 8 mil trabalhadores. Ao ano, existe aí a média de 325 mil reais. 10 bilhões é gasto com 110 mil trabalhadores. Se fosse todo mundo igual, nivelado, então ao ano teria um gasto de 90,9 mil reais ao ano. Agora aqui eu pergunto aqui, quem aqui tem um salário superior a R$ 2.400. Salário base. Estou falando de salário com gratificação, não. Salário base. Levanta o braço aí, quem ganha mais de R$ 2.400. Ninguém, né? Agora levanta o braço quem ganha menos de R$ 2.400. Menos de R$ 2.400 como salário. Levanta o braço. Né? Então, pessoal, olha, uma conta rápida. Quando a gente recebe aquele contra-cheque lá do final de ano, que tem lá os nossos gastos com salário, coisa e tal, que a gente vai ver lá no finalzinho, a gente vê lá que a empresa gasta conosco, às vezes 20 mil, às vezes 25 mil, certo? Já incluindo tudo, férias, 13º, salário, o escambau, né? E aí, sabe quanto é que a empresa, aí os 5,4 bilhões que sobra da receita,
é para despesas diversas, operação, coisa e tal, certo? Segundo a empresa, certo? Agora, se a gente fosse nivelar pelo que os maiores salários ganham, e disser assim, vamos fazer o socialismo, né? Aqui entre os trabalhadores da empresa. E aí nós vamos socializar que todo mundo vai ganhar 325 mil reais ao ano. Todo mundo vai ganhar, né? Então o presidente, como ganha 1,3 mil, ele vai ganhar menos, vai ser solidário, né? Vai passar a ganhar 325 mil ao ano. E aí a gente vê aí, pessoal, que teríamos que ter uma arrecadação de 38,3 bilhões de reais para suportar uma folha, se todo mundo ganhasse igual o presidente da empresa. Certo? Então nós teríamos que ter uma folha aí mais 2 vezes maior do que de receita do que é praticado hoje. Agora aquele númerozinho ali que fala ali 152,5 mil reais é o que cada um de nós devolvemos para a empresa como lucro. Então cada um de nós aqui, mesmo ganhando 2.400, não chegando a ganhar um salário de 2.400, nós entregamos para a empresa 152,5 mil reais, certo? Para suprir a necessidade lá do pessoal lá de cima, tá? E aí a empresa vem com a questão do Correios tiveram prejuízo de 2,1 bilhão de 2015, né? E aí nós vamos entrar agora nessa discussão do Postal Saúde. Se a empresa, se nós conseguimos agora na campanha salarial trazer de volta o Postal Saúde para ser gerido pela empresa, nós já teríamos uma economia de 1 bilhão de reais. Só voltou, economizou 1 bi. O que é que leva a empresa a manter então esse plano de saúde do outro lado? Gastando 1 bi a mais do que ela gastava quando esse plano estava do lado de cá. Só tem explicação. Foi algo criado para ser cabide de emprego. Pelo menos onde a gente está vendo aí nas regionais, a gente procurou saber de alguns sindicatos, certo? Todos os cargos de chefe lá da Postal Saúde está sendo ocupado por filiados do PDT. Certo? Filiados do PDT. Então você tirou um profissional da ECT, colocou lá, então virou, na prática, o cabide de emprego. Mais um, emprego não, cabide de negociação. Negociação. Só a transição, pessoal, do Postal Saúde, do Correio Saúde, a transição da forma de gerir o plano da empresa para a Postal Saúde, levou de nós 1,4 bilhões de reais, só na transição, 1,4 bilhão. E aí entra um outro agente aí, que é a questão do pós-emprego. Mais na frente a gente vai falar sobre esse pós-emprego. Para que esse pós-emprego funcionasse da forma que a direção da empresa quer, ela adotou uma tábua de mortalidade extra IBGE. O IBGE é o órgão, né, oficial que determina quantos anos vive a população brasileira. Então ele diz assim, a população brasileira está vivendo 75,2 anos. A ECT diz, mas os trabalhadores dos Correios é diferente. Os trabalhadores dos Correios vivem 83 anos, certo? Ou seja, trabalhador do Correio vive 83 anos. Rapaz, até quando nós fizemos essa apresentação lá no plenário da Câmara dos Deputados, houve lá intervenções lá dos deputados, lá dizendo assim, para os Correios deve ser o contrário. O pessoal deve viver menos, porque o trabalho é desgastante, o trabalho certo? Então foi essa a etapa de mortalidade. Mas para quê, gente? Quanto mais você diz que os seus trabalhadores vivem mais caro se torna o plano de saúde. Certo? Então, como a Postal Saúde é uma empresa que está fora, ela chega e diz, olha, teu trabalhador vive até quantos anos? 83 anos. Então, minha tabela é em cima da mortalidade desse público. Então, vou tratar esse público como todos chegarão aos 83 anos de vida. Então, isso aí encarece o Postal Saúde. Isso encarece o valor a ser pago. Qualquer plano de saúde aí fora, e o Postal Saúde, ele se adequou à ANS. Então, todo plano de saúde aí fora é o seguinte, se você tem 30 anos de idade, o preço é um, se você tem 40 é outro, se você tem 50 é outro, e se você, meu amigo, tem 70, 80, o preço é outro. Só que para os Correios fizeram uma fórmula que incluiu todos os trabalhadores com 83 anos.
essa fórmula que eles fizeram. E aí foi apresentado pela própria empresa, a fórmula dela. Esse slide aí, quem apresentou foi o departamento de finanças da empresa. Ele apresentou dizendo o seguinte, que o trabalhador, a trabalhadora, ele ingressa na empresa com 23 anos, né? Trabalha 35 anos, se aposenta com 58 anos e ainda vive mais 25 anos gozando dessa aposentadoria. Eu pergunto para você, levanta o braço aí de novo. Quem conhece um trabalhador da área operacional que tem mais de 80 anos? Difícil, né? É difícil, cara. Na prática, os Correios criaram um monstro e estão sendo vítimas dele, né? Porque, além do enorme investimento na sua criação, está mantendo o Postal Saúde a peso de ouro. E aí, por mais que a ECT e o Guilherme Campos diga que os Correios não têm grana, certo? O que consta lá na prestação de contas do exercício 2014, infelizmente o balanço financeiro não foi fechado em 2015, mas o que consta lá é justamente que tem duas contas de benefício pós-emprego. Uma no valor de 600 milhões, outra de pouco mais de 7 bi. Elas juntas passam de 8 bilhões de reais. E aí levou, né, nós solicitamos ao companheiro Rivaldo que ele formulasse um ofício para a empresa, solicitando alguns documentos, para desvendar esse mistério aí, se a empresa tem ou não algum dinheiro provisionado na conta pós-emprego. A empresa respondeu, na resposta, ela disse que iria fechar o balanço financeiro dela em 30 de abril de 2016, certo? Então, se ela ia fechar no mês de abril, os R$50 deveria cair em maio. Mas aí a empresa prorrogou o fechamento do seu balanço. Ela prorrogou, foi um pedido de prorrogação, porque os números, eles são conflitantes. Depois que a gente começou a apresentar esse debate aí, parece que o pessoal está com mais cuidado para fechar essas contas da empresa. Eles querem, vamos ver o que é que vai vir por aí nesse balanço financeiro. Mas bem, nós solicitamos para a empresa que ela nos informasse sobre o provisionamento, quanto ela teria em espécie ou em patrimônio na conta do pós-emprego. Aí ela nos respondeu dizendo assim, eu não entendi a pergunta, o que você quis dizer com espécie? Certo? Ora, se a empresa diz que não tem nada na conta pós-emprego, que ela está deficitária, que ela só bastava dizer, olha, a conta pós-emprego está zerada, não tem nada lá na conta pós-emprego. Então ela responderia. Então ela deu uma guinada para dizer assim, olha, não entendi a pergunta. O que é que você quis dizer com espécie? E aí, pessoal, essas duas rúbricas aqui, olha, a questão do plano de saúde e da previdência complementar, elas juntas estão levando mais de R$1 bilhão para o pós-emprego, juntas. Então nós perguntamos, esse valorzinho aqui, vocês separaram em espécie, e estão depositando lá no pós-emprego, ou vocês estão reservando o patrimônio dos Correios para pagar os trabalhadores no futuro? E aí, o provisionamento, a empresa se desviando, está aí no material, ela diz assim, nós estamos seguindo as normas disso, as normas daquilo, seguimos as normas contábeis. Beleza, nós sabemos que está seguindo as normas contábeis. Nossa pergunta foi simples, quanto é que a empresa tem em caixa? Só essa. E aí, pessoal, existe um relatório técnico atuarial sobre as obrigações de benefício pós-emprego em conformidade com a deliberação da CVM. Não estendeu aí no material, mas vocês também encontram na internet também é uma leitura interessante também, certo? Sobre essa questão do encarecimento do plano. E aí nós pedimos de novo ao Rivaldo, vai lá e pede outras coisas, que nós também, ela não respondeu aquilo, nós queremos que ela responda também outras coisas aí, para que a gente possa se embasar melhor. A empresa respondeu, e nós fomos surpreendidos com a questão dos dividendos pagos à União. Ou seja, nós tivemos aí três momentos, um em 2009, onde o lucro de
empresa foi de 117 milhões de reais e foi enviado para o governo mais de 2 vezes esse valor. Outra foi em 2011, onde tivemos 882 milhões de lucro e foi enviado para o governo 1,5 bi. E o último foi aí no ano 2013, onde tivemos 325 milhões de lucro e foi enviado para o governo 400 milhões de reais. Aí fica a pergunta: os trabalhadores receberam a PLR proporcional ao que foi enviado à União? Não. Não. Certo? A questão não está em mandar para a União. A questão está em não repassar para os trabalhadores o valor. O Guilherme Campos pipocou aí tudo que é imprensa, que vai pedir de volta os 6 bilhões que foi enviado para a União, e aí isso aí praticamente resolveria a questão dos Correios. Desses 6 bilhões, nós tínhamos direito a 1,5 bi. 1,5. Se com 40 milhões de reais eu pago uma PLR de 600 reais para o trabalhador, 40 milhões, eu pago uma PLR linear de 600 reais para cada trabalhador. Eu pergunto a vocês, com 1,5 bilhões, qual seria o valor dessa PLR distribuído para os trabalhadores? Certo? Chegaria em algo em torno dos 10 mil, ou pouco mais do que isso. Certo? É o que estão tirando nosso. É o que levaram o nosso. É a nossa parte nessa questão. Agora, olha, é interessante a gente falar que nós não encontramos a saída desses valores, nem no relatório financeiro de 2013, nem no relatório financeiro de 2014. O que nós encontramos foi isso, que em 2004 até 2012, o patrimônio líquido dos fundos da empresa chegou a quase 6 bilhões de reais, e a partir de 2013, essa reserva começa a despencar. Esse quadro aqui foi a própria empresa que apresentou, onde ela disse que em 2012 você tinha uma reserva de 6 bi, e você despenca essa reserva para 1 bilhão de reais, a projeção de 2016. E nós perguntamos, como é que evaporou 5 bilhões de reais em 3 anos? 5 bi. Não existe saída, certo? Lá para a União, existe sim uma transferência para a conta pós-emprego. Então, por isso que nós afirmamos que nós estamos preparando um dossiê, esse dossiê já está com mais de 600 páginas, esse dossiê que nós estamos preparando. Esse trabalho aí, ele vai se tornar um dossiê, esse dossiê, ele vai ser entregue à federação e aos sindicatos, e a federação e os sindicatos vão fazer o que achar melhor com esse dossiê. E aí, só que para ser fechado esse dossiê, nós precisamos do balanço financeiro de 2015, não tem como fechar. Até nos parece que a empresa não está querendo fechar o balanço financeiro para que a gente entregue um material inacabado. Se a gente entregar esse material hoje, a empresa pode publicar o balanço dela financeiro tranquilamente depois, alegando o que ela quer, dizendo que foi feitas as devidas correções, e o nosso material não vai servir para nada, para nenhum tipo de denúncia em qualquer órgão fiscalizador. Então, para que ele sirva como denúncia no órgão fiscalizador, para que ele sirva como elemento, para se a empresa chegar lá no dissídio, levar lá para o TST, que nós também temos que nos preparar a fazer uma coisa que é estranha a nós, que nunca fizemos, mas que está na hora de fazer. Nós temos que aprender a passar por cima do TST. Então, hoje, certo, também no debate técnico que está sendo levantado, a empresa chega lá com o catador do documento dela, e nós vamos chegar com o nosso. Mas o TST vai pender para que lado? Com certeza não vai ser o nosso. Com certeza não vai ser o nosso, certo? Então é importante que, primeiro, a gente saiba que a empresa não está deficitária, gente. Não vamos levar adiante esse discurso. Esse discurso interessa somente à empresa, ao governo e à privatização, certo? Nossa empresa é sólida e a receita dela, crescente, ano a ano, mostra isso, que ela é uma empresa sólida, certo? Que é uma empresa que cresce ano após ano. É uma empresa que está sendo sucateada deliberadamente. Então, nós acreditamos que boa parte do que sumiu da empresa, do que vem sumindo da empresa, ele está na conta chamada pós-emprego. E nos dividendos enviados à União, além de outros. Então, se foi enviado 6 bilhões lá para a União, nosso estudo demonstra que tem mais de 5 bi guardado no pós-emprego.
Então seria 11 bilhões de reais o que teríamos de patrimônio hoje na empresa para fazer justamente os investimentos. Então, nesse sentido aí, pessoal, a gente encerra aí a apresentação. Agradeço aí, certo, a atenção, peço desculpa pelo tempo, certo? E qualquer dúvida aí vai ser composta a mesa que pode estar esclarecendo, certo? Obrigado aí, pessoal, pela atenção e pela paciência.